Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, nosso propósito hoje aqui é de lhe auxiliar, né? Traçar para você, oferecer a você algumas diretrizes para que nós possamos montar aí na sua casa, para que você possa montar na sua casa um altarzinho com dignidade, pelo simples fato de que nós estamos impossibilitados de participarmos juntos dentro da Assembleia, da estrutura Assembleia, de participarmos juntos do Santo Sacrifício. E nesse período as famílias estão se juntando nas suas casas, em determinados compartimentos, e algumas dúvidas nos vieram, e por meio dessas dúvidas nós decidimos fazer um vídeo não muito longo, um vídeo bem direto, porque eles estavam querendo também fazer um altarzinho na sua casa, que assim podem, né, de fato. Não é um altar com a mesma estrutura das igrejas, porque também não pode. Tem todo um contexto por termos o altar das santas igrejas, contexto histórico, contexto bíblico, contexto doutrinário, né, da Santa Igreja Católica. Mas você pode sim fazer um altar com dignidade aí na sua casa, para que esse altar possa de fato remeter ao sagrado, sobretudo neste período de Semana Santa, tá bom? Nesta Semana Santa, esse altar que você deve estar preparando no seu lar possa fazer que não só você, mas todos aqueles que estão junto, está aí do seu lado, eles possam fazer com que a realidade que está expressa pelos símbolos que nós vamos colocar neste altar possa apontar para o céu. De antemão vamos suplicar a vinda do Espírito Santo, para que assim ele possa, por meio de nós, fazer uso da vontade de Deus e nós possamos comungar juntos daquilo que Deus quer para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste primeiro momento, no início, gostaria de colocar para você algumas realidades bíblicas, sobretudo no Antigo Testamento, no qual foi erigido alguns altares, e para que serve ou servia naquela época os altares, e não só servia como nós trazemos para hoje. E quando eu falo como nós trazemos para hoje, nós ressignificamos, né, para hoje. Então, no primeiro momento, vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico 4, 24. Abre sua Bíblia aí em Levítico 4, 24, e lá vai estar assim: colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante de Yahvé. É um sacrifício pelo pecado. Duas realidades esse pequeno versículo propõe para nós. Primeiro, que é um sacrifício. Alguém ou algum animal, né, ou alguma coisa será sacrificado para que nós possamos, a partir daquele sacrifício, os nossos pecados possam ser perdoados. É assim o contexto de primeira mão que nós temos acerca do altar.
O altar era exatamente aquele local propício, aquele espaço propício, aquele monumento, objeto, digamos assim, em outras palavras, no qual, claro, estou falando objeto porque me faltam palavras mais adequadas, mas é um material, né, de pedra, né, maciça, certo? Que servia para que alguns animais pudessem ser sacrificados, e após o sacrifício o sacerdote ele aspergia o povo com o sangue, e aquelas pessoas eram perdoadas por meio daquela ação. E o primeiro ponto que nós devemos perceber é o seguinte: é um local de sacrifício, tá bom? E por meio desse sacrifício os nossos pecados eles podem ser perdoados. Ressignificando, nós podemos perceber que nas santas missas, no início de cada missa, para que a gente possa dar mais dignidade ao que nós vamos celebrar, esses mistérios, o sacerdote ele também faz o mesmo. Ele também suplica a Deus, né, por meio do Espírito Santo, autorizado em nome da Santa Igreja Católica. O sacerdote, por meio do Espírito Santo, suplica o perdão dos nossos pecados. Mas de onde é que o sacerdote faz essa ação? Onde é que o sacerdote ele põe as suas mãos? De qual local ele faz isso? É na sacristia? É na secretaria? É na entrada na igreja? Não. Ele só faz essa ação diante do altar. Então, de certo modo, nós pegamos, nós ressignificamos, tiramos a questão do sacrifício do animal, né? Porque o padre faz isso porque o sacrifício será com a outra realidade. Agora é o próprio Filho de Deus que será sacrificado por nós, e por isso nós temos acesso direto ao perdão dos nossos pecados. Então, anotem aí se você assim pode. A primeira noção que nós vamos ter é a noção do sacrifício, e que por meio desse sacrifício o perdão era perdoado naquela época. Um outro ponto que eu gostaria de colocar é que se a ação de Deus, tá, por meio dessa realidade, por meio desse contexto, se os nossos pecados são perdoados, uma outra ação também ocorre, que é a ação que Noé realiza, tá bom? Vamos voltar agora algumas folhas e vamos fazer uma visita ao livro do Gênesis. Gênesis 8, versículo 20. Gênesis 8, versículo 20. Lá tem uma realidade um pouquinho diferente. Lá vai dizer assim: Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor respirou o agradável odor e disse consigo: eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os viventes como fez. Vamos contextualizar um pouco. Aqui Noé herege para o Senhor Deus de Israel, constrói para Deus um altar, mas esse altar foi no propósito de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Há um sentimento muito forte de gratidão a Deus por meio de Noé, por conta de Deus ter salvo a sua família, né? Então, o altar também que vai remeter para nós a seguinte situação: é no altar também que, estando a presença de Deus, se fazendo presente a realidade de quem Deus é no altar, certo? É também um local propício para que o nosso coração, grato por tudo que Deus nos fez e continuará fazendo, nós também possamos agradecer e louvar o nome de Deus Pai.
Entende? Então, nós temos aqui duas realidades. É o local de sacrifício, que por meio desse sacrifício nós obtemos o perdão dos nossos pecados, assim como também é um local propício para que nós possamos agradecer, louvar, engrandecer o nome de Deus e aquilo que Deus é de fato. Pegando essas duas realidades, nós entramos na seguinte conclusão. Nesse primeiro momento, gostaria de encerrar a parte do Antigo Testamento e para que a gente dê continuidade. É que o altar é um local da sacralidade, é o local da experiência com o divino, é um local que eu vou experienciando a pessoa de quem Deus é para a minha vida. E ao aproximar-se do altar, eu deixo para trás o homem velho, os meus pecados, vou crescendo no meu louvor, vou crescendo na minha intimidade, vou me aproximando de Deus, vou mergulhando em Deus, tá bom? E assim eu encontro as maravilhas do que Deus é na minha vida. Então nós fechamos assim. O altar é o local da experiência com o sagrado. O altar é o local da experiência de Deus, é sobretudo no altar, é sobretudo no sacrifício de Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição, que nós podemos mergulhar e vivenciar toda essa realidade, mas isso se dá porque nós temos o altar. Tá bom? E compreendendo isso, né, a gente percebe que algumas coisas foram ressignificadas. Por quê? Porque a realização do mistério onde Deus visita a alma humana. É isso que nós católicos nós compreendemos o que é o altar. A presença de Deus é tanta, é tamanho, né, é absurda no sentido de grandeza, no sentido de majestade e glória, é absurda, que Deus vem visitar a alma humana, tá? É bem importante perceber também que o altar tem um significado muito próprio para a Igreja Católica, que é onde se dá o banquete nupcial do Cordeiro, tá bom? É um local onde nos reunimos para realizarmos a refeição da ceia do Senhor. Não é mais um animal do Antigo Testamento, que antes, no Antigo Testamento, o animal, o seu sangue, na verdade, após o sacrifício, ele dava para nós a possibilidade da perdão dos pecados. Agora, ressignificado, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que não só perdoa os nossos pecados, mas nos dá a vida eterna por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por sua paixão, morte e ressurreição. Então, a realidade de que quem Deus é visita o coração humano por meio do sacrifício de Jesus. Não mais o animal de outrora, mas agora o próprio Cordeiro de Deus. Bonito isso, né? E é por isso que nós estamos incentivando que você possa fazer o seu altar. Continuando. É onde os filhos de Deus se reúnem para experimentar a glória de quem Deus é, a grandeza e a majestade de quem Deus é. Então, em volta daquele altar, nós nos reunimos, e você que é católico, você percebe com mais facilidade, todos os domingos de uma forma especial, porque cada domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor, nós nos reunimos para experimentar quem Deus é. Dito isto, colocando toda a estrutura, um pouco da estrutura bíblica, e algumas fórmulas e compreensões do que a igreja ressignificou do que seja o altar, do que é o altar para nós hoje, nós devemos finalizar esse vídeo buscando compreender o que o altar não é. E a partir do momento que eu compreendo, seguindo algumas bases bíblicas e algumas orientações do que a igreja ressignificou, do que seja e do que é o altar, nós podemos agora
dar mais clareza à nossa compreensão do que o altar não é. O primeiro ponto que nós devemos perceber é que o altar, ele não é um espaço decorativo. Porque quando se compreende o altar como um espaço decorativo, eu diminuo a questão dos símbolos que lá estão, dos objetos sacros que lá estão. Espaço decorativo, você enche de vasos, de objetos de arte, que o homem pinta, etc, etc, mas que não remete ao sagrado e à arte cristã. A arte cristã, ela revela também a realidade de Deus, né? O que a Bíblia é para os letrados, as imagens são para aqueles que não sabem ler. Né? Se você já teve a experiência, quando você entra em uma igreja católica, algumas delas desenharam aquela passagem de Jesus sendo batizado por João Batista. Então, aquele senhorzinho pacato, que não teve uma alfabetização, ele não precisa ler a Bíblia, mas ao olhar para aquela imagem de Jesus sendo batizado por João Batista, ele vai compreender com uma clareza bem maior do que ouvir alguém falar para ele. Então, a primeira noção que nós devemos ter é que não é um espaço decorativo. E se não é um espaço decorativo, a gente tem que pegar duas realidades próprias do altar, certo? E trazer para os nossos lares neste período que nós estamos impossibilitados de participar do Santo Sacrifício. A primeira noção que nós devemos ter é que o altar ele precisa ter uma dignidade. Por quê? Porque é uma dignidade que nos remete ao sagrado. E quando eu falo remete ao sagrado, eu estou querendo dizer em outras palavras que ele nos aponta para Deus, para as realidades que esses símbolos falam neles mesmos. Tá? E uma outra realidade. Estou colocando aqui duas colunas indispensáveis para a compreensão do altar, para que você faça o seu altar com mais dignidade. A dignidade do altar e a outra, por outro lado, uma outra coluna que vai dar equilíbrio, a simplicidade do altar. Porque Deus costuma nos surpreender e falar mais de si naquilo que é simples, naquilo que transmite a humildade. É como uma oração. Quanto mais evitarmos palavras, mais de Deus nós temos a possibilidade de transmitir. Assim também é o altar. Pegando essas duas realidades, essas duas colunas, vamos agora tentar montar o nosso altar. Como ele deve ser feito? Primeiro, o altar, claro que a gente tem um propósito aqui. Nós estamos tentando fazer um altarzinho na minha casa, certo? Porque eu estou participando das Santas Missas por meio das redes sociais e eu quero que o altar se pareça o máximo com o altar das igrejas. E aí, a primeira coisa que eu tenho a passar para vocês, quando você chega na igreja, você pode observar que existem várias imagens no entorno da igreja, em volta da igreja, mas no altar existem poucas imagens, não é? Exatamente por conta dessa simplicidade e pouca informação, certo? Dá mais beleza ao altar. Então, digamos que você tem aí na sua casa um santuário, você tem várias imagens. Você vai lá no seu santuário, recolhe algumas imagens. Lembre que nós estamos na Semana Santa. Peguem algumas imagens que tem tudo a ver com o contexto da paixão e morte de Jesus. De repente você possa ter aí uma imagem de Jesus se encontrando com as mulheres, alguma imagem da Via Sacra. Então você pega uma dessas imagens e põe essa imagem no altar
porque ali tem que falar do que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo é a Semana Santa. O maior de todos os símbolos para nós cristãos não deve faltar de forma alguma, que aqui está diante de vocês. A cruz de Jesus, aonde Deus se dá totalmente, total e incondicionalmente sua vida por cada um de nós. E aqui expressa muito o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna. Mas que ele possa ter, para que eu possa ter vida eterna, ele teve que primeiro realizar essa ação salvífica na minha vida. Então não pode deixar de ter uma cruz no seu altar. Então, você não vai colocar duas imagens de Nossa Senhora Aparecida, você não vai colocar uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, outra de Nossa Senhora das Dores, outra de Nossa Senhora da Conceição, outro de São Miguel, outro de São Padre Pio de Pietrelcina, enfim. Você vai evitar essas muitas imagens e vai colocar imagens que remeta ao contexto que nós estamos vivendo, que é o contexto da Semana Santa, onde Jesus vai se dar por nós total e incondicionalmente. Tá bom? E aí evita, né, colocar também jarros de flores. Se for colocar, coloque um apenas, com flores bastante singelas, né? Não com tonalidades muito fortes. Coloque um jarrinho apenas, tá bom? Para que não tire a realidade do que nós vamos viver. É um momento, quer queira, quer não queira, em alguns momentos ali da Semana Santa, que nós vamos até vivenciar o luto como verdade de fé. Porque realmente Cristo morreu. Para que houvesse a ressurreição, Ele morreu. Então, se for colocar um altar, evite flores. Se for colocar um jarro, evite flores. Coloca um jarro ali que tem uma folhagem bonita e não muito grande. Dê singeleza, dê simplicidade e evite o número de símbolos e de imagens para este altar. Não esqueça da vela, tá bom? Põe uma velinha, tá? Entre as imagens, entre os símbolos, tá bom? Põe uma aguinha benta, certo? Mas não põe um vasilhame enorme, põe um frasquinho bonitinho, bem significativo, tá bom? E para finalizar esse momento, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia lá em Salmo, lá no Salmo 43, tá bom? Salmo 43. Versículo 4. 43, versículo 4. Vamos lá. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Vou exultar e celebrar-te com a harpa, ó Deus, o meu Deus. Vou repetir. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Qual é o propósito de que ele está dizendo que irá ao altar de Deus? Porque é um Deus que lhe traz a alegria. Vou exultar e celebrar com harpa, ó Deus, o meu Deus. Fiz a opção de encerrar com esse versículo porque o altar também é um local de alegria. Embora nós estejamos num contexto não muito de alegria, porque a gente vai celebrar e vivenciar, sobretudo, todo o contexto da paixão e morte de Jesus, mas ao chegar à ressurreição, nós devemos retornar a essa realidade, a realidade que vence a morte, a realidade que nos traz a vida, uma realidade que nós devemos pegar as cítaras, os tamborins,
os instrumentos musicais e celebrarmos juntos, sobretudo, a vida, porque é o Deus da vida que nós seguimos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos dê uma possibilidade santa de vivenciarmos com mais dignidade, com mais intensidade, com mais verdade essa Semana Santa. E este é o propósito desse vídeo, que o altar que você tem a possibilidade de estar fazendo, erigindo aí na sua casa, construindo aí na sua casa, Deus possa se fazer presente nessa ação que brota do seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe hoje e sempre.